Ei, boa noite, pessoal. Tudo bom? Então agora, são 7h30 em ponto. Estamos começando a nossa Fono Live. Eu tô muito feliz porque hoje faz exatamente um ano que eu publiquei o primeiro vídeo no canal Dicas da Fono no Facebook. E aí eu pensei, bom, vou fazer uma live para comemorar. Eu não tenho muito costume de fazer lives assim mais extensas, como a que eu pretendo fazer hoje, abordando algum assunto específico da Fono. Mas eu vejo que tem bastante profissionais que já fazem isso hoje em dia e as pessoas gostam, e eu pensei, por que não, né? Passar um pouco de informação. E vou esperar aqui um pouquinho só para o pessoal poder entrar. Eu tô vendo que já estão entrando algumas pessoas. Eu queria parabenizar a Renata, que ganhou hoje o sorteio, no sorteio do otoscópio, foi a ganhadora. Ela cumpriu todas as regras do sorteio direitinho. Quem quiser conferir pode ir lá no Instagram da Dicas da Fono, @dicasdafono, que eu fiz um stories lá mostrando a conferência de todas as regras e ela seguiu tudo certinho. Então, Renata, parabéns. E eu fiz esses dias aqui também na página um post perguntando para vocês qual assunto que vocês preferiam ouvir aqui, se era dicas para falar bem em público ou se era de boa noite, Fabiano, bem-vindo à nossa live, ou se era sobre gagueira, e a maioria votou para que eu falasse sobre as etapas do atendimento fonoaudiológico na gagueira. Então é isso que eu vou falar aqui hoje, é sobre isso. Nós já temos 20 pessoas aqui. Coloquem para mim de onde vocês são, por favor. Eu vou tentar acompanhar aqui no computador. Vamos ver se eu consigo. Para poder responder vocês os comentários. Mas como é a primeira vez que eu faço, gente, eu vou ver como que eu vou organizar isso aqui agora. De poder tentar responder vocês. Mas se eu não conseguir responder ao mesmo tempo, eu abro um tempinho no final para vocês fazerem perguntas e eu responder. São Paulo. Eu tô conseguindo ver aqui pelo celular mesmo. Talvez eu nem precise. Patrícia. BH, eu também tô em BH. Olha que legal. Sengés, João Pessoa, Manaus. Gente, muito legal. Cada um de um canto. Osório, Carol Ávila. Um beijo pra todo mundo, tá? Que tá me assistindo. Eu tô tentando me ver aqui pra poder olhar melhor os comentários de vocês, mas acho que eu vou acompanhar aqui pelo celular mesmo. Tá mais fácil do que acompanhar pela página. Rio de Janeiro, Uberlândia, Santa Maria. Gente, que legal! Muito legal saber que eu tenho esse alcance e que tem tanta gente interessada em ouvir sobre fonoaudiologia em tantos lugares assim. Marília, Débora, um beijo. Bom, então eu vou começar já a falar pra gente não enrolar muito. Eu prometi falar sobre as etapas do atendimento na gagueira infantil. Em alguns momentos, gente, eu vou explicar um pouco mais detalhadamente algumas coisas que talvez quem é fono já sabe, porque tem pessoas que estão me assistindo e que não são fonoaudiólogos, então às vezes é bom explicar alguns termos para que todo mundo possa entender, tá? Então, na fonoaudiologia, quando a gente recebe um paciente, independente de ser gagueira ou não, geralmente nós fazemos 3 procedimentos principais, que são a anamnese, a avaliação e a terapia. A anamnese nada mais é do que fazer uma entrevista com o paciente, no caso da gagueira infantil, com os pais ou com a mãe, com o responsável do paciente, para se informar sobre todos os detalhes do desenvolvimento daquela criança, detalhes do desenvolvimento de linguagem, da fala, principalmente alguns aspectos da fala quando se trata de gagueira. E aí, a partir dessa anamnese, eu já posso dizer bastante coisa sobre aquela criança, eu já até posso nortear como eu vou realizar a minha avaliação, tá? Então, partindo agora para a gagueira infantil especificamente, o que eu faço, tá? Não é uma verdade absoluta, tá bom? A maneira que eu trabalho, que eu aprendi. Existem outros segmentos na gagueira, mas essa é a forma que eu trabalho e eu vou dividir um pouco com vocês aqui hoje. Quando uma mãe chega para mim com a queixa de que o filho dela tá gaguejando, inclusive isso é uma pergunta muito comum aqui na página, é normal a criança que ainda tá aprendendo a falar apresentar gagueira? E aí eu sempre respondo a mesma coisa, sim, é normal,
Só que pode ser uma gagueira também. Então a gente tem que investigar para saber o risco que essa criança tem para desenvolver uma gagueira. Então vamos supor que essa mãe, a criança começou a gaguejar há pouco tempo, ela chegou no meu consultório. E aí eu vou virar para a mãe e vou falar assim, olha, é normal, ele ainda está em período de aquisição de fala e desenvolvimento, pode ir embora. Não. Então, mesmo que seja normal a criança apresentar algumas disfluências, disfluências são as rupturas na fala, tá? As gaguejadas, vamos dizer assim, as repetições, os bloqueios e tal. Mesmo que seja normal a criança apresentar essas disfluências quando ela ainda está em período de aquisição e desenvolvimento de linguagem, porque ela ainda está aprendendo a estruturar as frases para poder falar, eu não posso simplesmente ignorar o fato de que, sim, pode também ser uma gagueira. Então, no momento da anamnese, além de eu fazer essa entrevista toda detalhada que eu falei para vocês, eu aplico um protocolo, que é o protocolo da Cláudia Andrade, que chama Protocolo de Risco para Gagueira. Para que serve esse protocolo? Ele vai me dizer se aquela criança tem um baixo, um médio ou um alto risco para que aquela gagueira persista, para que ele realmente se torne um adulto gago, vamos dizer assim, para que ele continue gaguejando. E por que eu aplico esse protocolo? Justamente para poder orientar essa mãe e poder saber se eu preciso colocar essa criança em terapia ou não. Então, nesse protocolo, eu vou investigar se ele tem casos de gagueira na família. Se for um menino, eu já sei que o risco é maior, porque a prevalência da gagueira é 4 vezes maior em homens do que em mulheres. Então, se for um menino, eu já sei que é um fator de risco a mais. Eu vou investigar a idade, quais os tipos de disfluência que ele apresenta. Então, esses e outros dados que fazem parte desse protocolo é o que me permitem dizer se aquele risco para gagueira é muito alto ou se ele tem um baixo risco. Então, vamos supor que ele tenha um baixo risco para gagueira. Eu também não vou mandar essa criança embora e falar, não, ó, o risco é baixo e você pode ir. Por quê? Porque, embora o risco seja baixo, existe um risco. Então, eu vou avaliar essa criança de qualquer forma e vou falar para aquela mãe, olha, ou para o responsável. Tô falando mãe porque a maioria que chega é mãe, mas para a pessoa que for responsável por aquele paciente, eu vou dizer, olha, vamos fazer um acompanhamento mensal. Aparentemente, ele tem um baixo risco para desenvolver gagueira, então provavelmente essas disfluências fazem parte do quadro normal de desenvolvimento da linguagem, mas vamos acompanhar. E aí eu faço um acompanhamento mensal dessa criança e avalio, vejo se aquelas disfluências estão persistindo, se ela está melhorando, e se persistir, se a gente vê que realmente vai desenvolver ali uma gagueira persistente, a gente entra em terapia. Se não, se eu perceber que a criança está melhorando, as disfluências estão diminuindo, a gente vai espaçando cada vez mais esse acompanhamento até não precisar mais. Se ela tiver um risco médio, a mesma coisa, só que aí eu faço um acompanhamento menos espaçado. Por exemplo, eu acompanho de 15 em 15 dias para ver como que tá aquelas disfluências, se tá aumentando, se não tá, e aí a mesma coisa. Se tiver aumentando, se tiver piorando, a gente aumenta o número de terapia, entra em terapia de fato. Se melhorar, a gente vai espaçando. Se essa criança apresentar um risco alto para gagueira, eu já coloco ela em terapia imediatamente, certo? Então, eu fiz a anamnese e fiz o protocolo de risco para gagueira. Mesmo fazendo esse protocolo, que é praticamente uma entrevista com o responsável, eu não mando embora sem fazer uma avaliação. Então, como é a minha avaliação? Como eu faço? Eu faço um vídeo daquela criança que pegue ela de corpo inteiro e eu vou explicar para vocês o porquê que é importante que pegue todo o corpo. Eu faço um vídeo dela falando algo sobre o cotidiano dela. Às vezes eu peço, são perguntas simples, por exemplo, fala pra mim, fulaninho, sobre o seu dia a dia, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Conta pra mim em detalhes tudo o que você faz. Ou o que você gosta de fazer no final de semana. O interessante é que essa criança conte bastante pra mim, fale sem que eu precise ficar interrompendo, para que eu tenha uma amostra de fala sem muita interrupção ali. Eu preciso de uma amostra de 200 sílabas fluentes.
Só que nem sempre é fácil conseguir. Às vezes a criança é tímida, às vezes a criança ainda não faz uma elaboração de várias frases. Se for muito pequenininha, ela não vai falar as 200 sílabas fluentes direto. É difícil em alguns casos. E aí, nesses casos, sim, eu começo a perguntar para a criança, estimular que ela me responda, que ela fale. Às vezes eu pergunto, qual que é o seu desenho preferido? Me conta um episódio que você gostou. Eu estimulo que a criança fale para mim, para que eu faça esse registro. Fiz a filmagem, eu vou fazer a transcrição dessa fala, da filmagem que eu fiz. Também tem todo um processo para fazer a transcrição. Nessa transcrição eu anoto todas as disfluências que ela apresentou, tanto as comuns quanto aquelas que são gagas, que são típicas da gagueira. E a partir dessa transcrição, eu aplico o protocolo. Um protocolo que vai me dar o diagnóstico, se aquela criança tem gagueira ou não. Eu tô falando criança, mas eu uso esse mesmo protocolo para avaliar adultos, tá bom? Então, ok, fiz a transcrição. Qual o protocolo que eu utilizo? Eu utilizo o teste de fluência do ABFW, que também é proposto pela Cláudia Andrade. E para quem não é da área, o ABFW é um protocolo de avaliação da linguagem que avalia vários aspectos da linguagem e tem uma parte do teste de fluência. Esse é o teste que eu uso para avaliar a fluência aqui. E aí, nesse teste, eu consigo determinar a frequência das disfluências, a tipologia das disfluências e a velocidade de fala. E esses dados vão me trazer se aquela criança tem gagueira ou não. Eu vou acompanhar aqui obrigada, Isabelle. Eu vou dar umas pausas para poder ler um pouquinho os comentários de vocês. Eu tô vendo que tá subindo, mas continuando, da avaliação. Nesse protocolo, quando eu vou ver os tipos de disfluências que ela apresenta, eu vou dividir tem as disfluências comuns e as disfluências gagas. As disfluências comuns são aquelas que todos nós apresentamos. Então, mesmo William Bonner na televisão, de vez em quando, apresenta algumas disfluências e... desculpa, pessoal, errei. A gente, quando tá falando no telefone... se vocês assistirem esse vídeo depois, ou conforme vocês estão assistindo, eu mesma aqui apresento algumas disfluências comuns, que são algumas hesitações, quando a gente fala ou... Quando eu penso assim, eu faço uma pausa para elaborar o que eu vou falar. Ou o que mais? Tá vendo? É exatamente isso que é uma disfluência. Ou uma interjeição, quando eu falo aí, então, palavras que não fazem muita diferença no contexto. Essas são disfluências que todo falante apresenta, independente de gaguejar ou não. E existem as disfluências gagas, que são as repetições, quando eu falo pato, ou os bloqueios, quando eu falo casa, e bloqueei no C, ou os prolongamentos, por exemplo, faca. Então eu vou avaliar aquela criança e determinar, naquela amostra de 200 sílabas, quantas disfluências comuns e quantas disfluências gagas ela apresentou. E para isso existe uma conta que nós fazemos, existe todo um procedimento para ver o percentual de disfluência. Quando a criança apresenta a partir de 3% de disfluências gagas, que são essas típicas da gagueira que eu comentei, significa que ela tem gagueira. E quando eu vejo que ela tem gagueira, eu preciso agora determinar a gravidade dessa gagueira. Saber se é uma gagueira leve, se é uma gagueira moderada, se é grave. Geralmente, na experiência, só de observar, a gente consegue perceber um pouco, é uma gagueira leve, é uma gagueira grave. Mas existe um protocolo também para que a gente tenha certeza do grau de gravidade dessa gagueira. Esse protocolo chama Stuttering Severity Instrument, ou teste de gravidade da gagueira, e é proposto por Healy, tá? Nesse protocolo, o que eu vou analisar? A frequência das disfluências, e é algo que eu já analisei lá no teste de fluência do ABFW, e eu vou analisar a duração das disfluências, que seria a duração, por exemplo, se ele fez um prolongamento em faca, eu vou analisar o quanto tempo ele durou nesse prolongamento, quantos segundos ou milissegundos no F.
E aí eu vou pegar as 3 maiores disfluências para poder fazer uma média nessa amostra que eu peguei. Então, a frequência, a duração e os concomitantes físicos. Que são esses concomitantes físicos? São os tiques que o paciente apresenta, que pode apresentar, nem todos apresentam, mas são os tiques que o paciente apresenta associado à fala. Então, por isso que é importante fazer essa filmagem e pegar o corpo todo do paciente. Por quê? Tem gago que quando vai gaguejar, ele dá um chutinho com o pé, ou ele bate a mão no corpo. E aí, se eu não filmei o corpo inteiro, eu não consigo pegar esses detalhes, que na verdade não são detalhes, são importantes, esses concomitantes físicos, esses tics, que vão fazer a diferença na hora de eu avaliar a gravidade da gagueira, ok? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários de vocês. Eu não tô conseguindo ver o nome, aqui no celular não tá dando, tô vendo, meu filho tem 22 anos e está com gagueira. Eu não tô conseguindo ver o seu nome, tá? Mas tem tratamento para gagueira em adulto também. Em criança, os resultados são mais, não diria mais fáceis, mas são mais rápidos e maiores, vamos dizer assim. Mas adultos também conseguem muitos resultados bons com a gagueira, viu? Ah, o pessoal tá compartilhando o vídeo aqui. Bom, eu vou continuar e aí depois eu paro para dar uma olhada nos comentários de vocês, porque senão eu vou ficar meio perdida aqui. Então, avaliei. Detectei que o meu paciente tem uma gagueira moderada, vamos supor. E aí, o que eu vou fazer com essa criança? Eu vou partir para terapia. A primeira coisa que eu faço na terapia de gagueira, independente de ser adulto ou criança, é explicar sobre como funciona a fala, o processo de fala. E aí vocês podem me perguntar, Paula, mas você ensina a fisiologia da fala para criança? Sim, eu ensino. Só que a gente tem que, claro, utilizar algumas estratégias para ensinar essa criança de uma maneira que seja lúdica. Não vou sentar com ela com uma foto de anatomia e explicar. Então, como que eu faço? Quando é criança, eu pego a silhueta de algum personagem que ela gosta. Então, vamos supor a Elsa do Frozen, ou a Peppa Pig, ou o Super-Homem, qualquer personagem que ela tenha, que ela goste. E isso eu já investiguei com a mãe lá na anamnese. Faço na silhueta o pulmão, a traqueia, a laringe, as pregas vocais, a boca, a língua e o cérebro. E aí eu vou explicando etapa por etapa para ela como funciona a fala e depois eu faço para que ela sinta. Então, por exemplo, Joãozinho, vamos encher o pulmão de ar? E aí eu coloco a mãozinha dele na barriga, vamos sentir? Olha, encheu o seu pulmão de ar. Agora vamos soltar esse ar? Aí eu mostro na figurinha do personagem que quando a gente encheu o pulmão de ar, foi o cérebro que mandou um comando pra gente encher o pulmão de ar pra gente poder falar. E esse ar tem que voltar e quando ele passar pelas pregas vocais, as pregas vocais vão vibrar e fazer o som da nossa voz. Então eu peço pra ele encher o pulmão de ar, encostar a mãozinha na laringe, aqui no pescoço, na garganta, pra sentir as pregas vocais fazendo o som da nossa voz. E aí a gente faz. Falei, viu? Saiu o som da nossa voz. Só que pra gente transformar o som da nossa voz em palavra, a gente precisa mexer a boca, os lábios, o dente, encostar o dente nos lábios, encostar a língua no céu da boca. A gente precisa usar essas partes. Tudo isso eu vou mostrando na figurinha ali na silhueta do personagem e vou fazendo na prática também. Então vamos falar o seu nome? E aí a gente fala, inspira, enche o pulmão de ar e na saída do ar eu vou falar Joãozinho. E por que eu faço tudo isso, gente? Isso é uma dica não só para criança, mas para adulto também. Muitos gagos, não todos, mas muitos dos meus pacientes que eu já tive, eles têm uma dificuldade para coordenar a respiração e a fala. E o que acontece? Ele tenta falar na inspiração. E aí fica bloqueado,
porque a gente não consegue falar na entrada do ar, a gente tem que falar na saída do ar. Então, quando eu explico para a criança ou até mesmo para o adulto todo esse processo de fala e eu ensino para ele que ele tem que inspirar, encher o pulmão de ar e falar na saída do ar, ele consegue perceber muito melhor e evitar tentar falar na inspiração. Isso diminui os bloqueios, isso diminui consideravelmente a gagueira. Então, essa é uma estratégia que eu uso, que é até o nome da máquina da fala, tem o nome de máquina da fala, principalmente com criança, a gente fala, né, olha, você vai conhecer agora a máquina da fala, explico todo esse processo. E para criança, às vezes fica até divertido quando a gente faz essa estratégia de levar o personagem, de levar algo que ele goste, de fazer como se fosse uma brincadeira, de não focar tanto de que ela precisa fazer isso para falar melhor. Não, é como se eu estivesse ensinando algo aleatoriamente, sem focar nas disfluências dele, nas dificuldades que ele apresenta na fala. Ok, fiz esse procedimento na terapia para que ele tenha consciência de como funciona a fala. E a partir daí eu vou aplicar agora algumas técnicas que são específicas para o que ele me está apresentando. Então, se ele apresenta muitas repetições, eu vou aplicar alguma técnica para repetição. Se ele apresenta bloqueio, se ele apresenta tensão e concomitantes físicos, eu tenho que trabalhar para tentar diminuir esses concomitantes físicos. E quais estratégias que eu uso para isso? Gente, com criança a gente tem que se virar nos 30. Eu falo isso, a gente tem que ser criativa. Porque se eu sentar com a criança para tentar explicar para ela de uma maneira séria, assim, olha, você precisa repetir menos e fazer alguma técnica assim, ela não vai me dar atenção. Mas se eu levar um personagem, se eu levar um brinquedo e através daquele brinquedo, por meio dessa estratégia mais lúdica, conseguir aplicar uma estratégia para terapia de gagueira que me leve a alcançar o meu objetivo, é isso que eu quero. E por isso também é que eu sempre falo que não existe receita. Às vezes eu recebo, aliás, às vezes não, eu recebo muito. Paula, me passa um exercício. Eu até já fiz um vídeo sobre isso. Me passa um exercício de gagueira. Eu gaguejo muito, eu queria um exercício para fazer em casa. Só que esses exercícios existem sim, exercícios específicos para gagueira, a gente trabalha com eles, mas eles são muito específicos para cada caso. Eu preciso dessa avaliação toda que eu fiz para determinar o que eu vou fazer com esse paciente. Então, no caso da criança, eu posso sim usar as mesmas técnicas que eu uso com o adulto, mas não com a mesma estratégia. Com o adulto, eu posso sentar em frente ao espelho para fazer um exercício, eu posso pedir para que ele faça aquele exercício em casa de uma maneira mais objetiva. E com a criança, eu tenho que inventar brincadeiras. Criatividade na terapia é fundamental para todos os atendimentos. É isso mesmo, Fabiano. É fundamental e às vezes a gente tem que quebrar a cabeça para conseguir fazer com que a criança interaja e faça aquele exercício de acordo com a nossa estratégia, ok? Então, fiz a avaliação, a anamnese, entrei em terapia. E aí? Tô em terapia com aquela criança, a mãe ou o pai, o responsável, com certeza vai me perguntar: em quanto tempo ele vai ficar bom? Em quanto tempo a gagueira acaba? E isso é o prognóstico, é o que a gente pode esperar. E o prognóstico é muito difícil de estabelecer. Não tem como eu dar um tempo para a pessoa, olha, em 3 meses já vai estar tudo certo. Em 1 ano não tem, porque cada paciente também se desenvolve de um jeito. Alguns melhoram muito rapidamente, especialmente as crianças, outros demoram um pouco mais. Então, às vezes pode ter algo associado a essa gagueira que não seja uma gagueira exclusiva, pode ter ali uma dificuldade até de aprendizagem, um atraso de linguagem que contribui para as disfluências. Então, tudo depende muito de cada paciente. O que eu faço então para dar uma devolutiva para os pais é reavaliar a criança de tempo em tempo. Então, eu fiz essa avaliação toda que eu expliquei para vocês e eu faço também um relatório de avaliação.
esse relatório, eu sento com os pais e falo, olha, eu encontrei isso, isso e isso, o normal é isso, isso e isso, ele apresenta uma gagueira assim, tal. Vamos supor que o Joãozinho apresentou a gagueira moderada. E aí eu falei pra mãe, pro pai, olha, o Joãozinho apresenta uma gagueira moderada. E aí, eu fiz a terapia com o Joãozinho durante uns 6 meses, vamos supor, e percebi que o Joãozinho deu uma melhorada. Eu faço uma reavaliação. E aí, nessa reavaliação, eu percebo que ele diminuiu o número de disfluências, ele aumentou o fluxo de informação, ele ainda gagueja, mas ele está se comunicando melhor. Então, é a hora de eu chamar esses pais, chamar essa mãe e falar, olha, seu filho não parou totalmente de gaguejar, mas ele teve um avanço, ele melhorou, olha só. Assista o vídeo de quando ele entrou e esse vídeo que eu fiz 6 meses depois. Perceba o quanto ele diminuiu em concomitantes físicos, em disfluências. Gente, dificilmente o paciente não melhora quando a gente faz um tratamento adequado, dificilmente você não alcança nenhum resultado. Então, todo e qualquer resultado que nós alcançamos, é importante mostrar isso para os pais. E eu até esqueci de falar lá no começo, mas nessa parte da anamnese eu também passo uma orientação para os pais sobre como lidar com essas crianças. Inclusive, eu já até fiz um vídeo sobre isso também, que chama Meu Filho Está Gaguejando, e agora? E ali eu falo sobre essas orientações que eu passo para os pais, ok? Então, é isso. Faço a reavaliação, mostro o que melhorou, o que ainda precisa melhorar. E outra coisa muito importante, tudo que eu faço com a criança, eu falo para os pais. Olha, eu trouxe o jogo do lince hoje. Nós jogamos lince na terapia porque a minha estratégia era diminuir a velocidade de fala e aí eu usei as figurinhas do lince para que ele pudesse falar o nome da figurinha sorteada para mim mais devagar, de acordo com as técnicas que eu ensinei para ele. Então, a gente tem que explicar sempre isso para a mãe e para o pai, para não ficar aquela impressão de que eu levo meu filho na fono, mas a fono fica só brincando com ele. Então, na minha opinião, é dever da fono explicar o que ela está fazendo, explicar o porquê de cada procedimento e é direito dos pais perguntar, olha, eu vi que você jogou tal jogo, que você fez tal brincadeira com o Joãozinho, você pode me explicar o porquê disso? Né? E aí eu acho que essa comunicação entre pais e paciente entre pais e fonoaudiólogo é extremamente importante e válida, tanto para o reconhecimento do nosso trabalho, quanto para a conscientização dos pais em relação ao que a gente está fazendo, e até para que eles possam reproduzir em casa também. Também sempre falo para os pais, olha, faça tal coisa em casa, faça alguma atividade, alguma coisa que reproduza o que eu faço na clínica, algum lembrete para que a criança lembre das técnicas que ela aprendeu, adesivinho para colar em alguns pontos estratégicos para que quando ela olhe, ela lembre de que ela tem que falar um pouquinho mais devagar ou de que ela tem que emendar um pouquinho mais as palavras, tudo de acordo com o que a gente trabalhou em terapia. Ok? Então, basicamente, as etapas do atendimento que eu faço são essas: anamnese, protocolo de risco. Nesse momento também já faço orientação com os pais. Depois que eu faço protocolo de risco, avaliação, e aí eu uso ABFW, que é o teste de fluência, para saber se tem gagueira ou não, e se tiver gagueira, o teste de gravidade da gagueira, SSI ou Stuttering Severity Instrument, para saber quanto aquela gagueira é grave, ok? Depois disso, parte para terapia, ensino como funciona o processo da fala, a fisiologia da fala, de acordo com as capacidades de compreensão da criança, e parto para as técnicas específicas de acordo com as manifestações daquele paciente. Então, eu vou elaborar essas estratégias de acordo com o que o paciente apresenta, ok? Eu acredito que são essas as etapas. Deixa eu pensar se eu não esqueci de falar nada para vocês. Eu vou ler um pouquinho o comentário de vocês. A Cláudia tá dizendo que infelizmente o atendimento pelo SUS não permite essa troca toda. Eu concordo.
Eu já trabalhei também em prefeitura, Cláudia, e realmente é mais difícil dar essa atenção, porque no SUS a gente tem uma demanda muito grande de pacientes e às vezes a gente tem até que fazer atendimentos em grupo. Eu concordo, acaba que assim, eu tô passando a minha experiência para vocês, e a minha experiência hoje, atualmente, é numa clínica particular, na qual eu atendo só particular, eu não atendo nem o convênio. Então, realmente, pelo SUS, a gente tem que adaptar. Então, de repente, tentar promover alguma palestra de orientação. Claro, se você tiver um grupo grande de pessoas com gagueira, você tem que observar qual é a sua maior demanda e tentar conscientizar e orientar a população em massa, né? Tentar reunir o maior número de pessoas para poder orientar sobre isso. A gente tem que buscar estratégias também dentro das nossas possibilidades. Eu tô aqui falando uma realidade de clínica particular, né? Cláudia, minha live está ótima. Obrigada, Cláudia. Fabiano me perguntou se meu mestrado foi em gagueira. Sim, meu mestrado foi em fluência. Então, gente, eu vou até aproveitar essa pergunta do Fabiano para dizer que eu concluo aqui as etapas do atendimento fonoaudiológico em gagueira. E caso vocês queiram aprender a aplicar esse protocolo, a fazer a transcrição de fala, aprender a aplicar o teste de fluência do BFW, o SSI, aprender a fazer um relatório de avaliação completo, onde você coloca sobre a velocidade de fala, os parâmetros, o que é normal, o que é esperado e o que o paciente apresenta. Se vocês quiserem aprender todo esse processo de maneira detalhada, eu tenho feito supervisão pelo Skype. Então é só vocês entrarem em contato comigo no e-mail dicasdafono@gmail.com, que eu vou... e aí manda pra mim qual é a necessidade de vocês, o que vocês precisam aprender, o que vocês querem estudar, e a gente combina horário de supervisão, número de horas de aula e os valores também, tá bom? Então é só entrar em contato por e-mail ou aqui mesmo no Facebook. Deixa eu ver, eu não tô conseguindo ver os comentários, mas já eu vou ler os comentários de vocês, tá bom? Então eu concluo aqui esse assunto esse assunto do atendimento em terapia de gagueira, mas no dia que eu fiz esse post, eu perguntei se vocês queriam que eu falasse um pouco mais sobre a minha trajetória profissional até aqui. E bastante pessoas escreveram lá, fale mais, fale mais. Então eu vou começar a falar agora, deixei pro final, porque eu acho que nem todo mundo tem interesse de saber o que eu fiz da vida profissional até aqui, mas acredito que pode ser importante isso para quem é estudante de fonoaudiologia, para quem pretende cursar fonoaudiologia ou para quem está acabando a faculdade. Ah, Elizabeth tá aqui, Davi está colocando triste, um beijo. O Davi é meu pacientinho, gente. Um beijo. Mas eu não tô acabando a live ainda não, eu vou falar de tudo que eu fiz até agora, de tudo que eu trabalhei, porque eu nem sempre trabalhei com gagueira e nem todo mundo sabe disso. Então vamos lá. Eu fiz a faculdade na Unimar, Universidade de Marília, colei grau em janeiro de 2008. E aí, logo que eu me formei, tava difícil para conseguir emprego de uma vez, assim, na minha área. Muita gente me pergunta isso. Paula, o campo de atuação da Fono, como que é? Como que é a oferta de emprego? Inclusive, eu já comecei a gravar uma série sobre isso, sobre as áreas de atuação da fonoaudiólogo, sobre essa questão de oferta de emprego. Então eu não vou nem me estender muito nesse assunto porque eu já tô gravando os vídeos sobre isso. Mas, gente, a minha opinião, nenhuma profissão é fácil, nenhuma profissão você sai com o diploma da faculdade e você já tem o melhor emprego do mundo. Eu acho que existe uma dificuldade em todas as áreas, em todas as profissões. Acho também que na área da saúde, não na fonoaudiologia só, mas na área da saúde em geral, exceto medicina, existe aquela crença de que a gente tem que trabalhar por amor. Na educação tem muito isso também, de que a gente tem que trabalhar por amor e que, claro que a gente tem que fazer as coisas com amor. Eu amo a minha profissão, mas acaba que muitas pessoas fazem ofertas de trabalho que não são, a remuneração não está de acordo com o que a gente
merece receber, se levar em consideração a nossa responsabilidade com a saúde dos nossos pacientes. Então, tem essa questão na fonoaudiologia, eu acho que na área da saúde em geral, mas eu também penso que trabalhando a gente chega lá. Se a gente se esforçar, se a gente se dedicar à profissão, continuar estudando, fazer uma especialização e não parar, a gente alcança o sucesso. Então, para quem me pergunta, fonoaudiologia é uma profissão fácil? Não, não é fácil, mas eu acredito que nenhuma profissão seja fácil. Fonoaudiologia dá dinheiro? Não, fonoaudiologia não dá dinheiro. Quem dá dinheiro é o Silvio Santos, jogando aviãozinho no Topa Tudo por dinheiro que não deve nem mais existir. Então, o que dá dinheiro, gente, é trabalhar, independente da área que a gente escolhe. Mas, voltando a falar da minha profissão, logo que eu me formei, eu não conseguia arrumar emprego e eu me recusava a procurar um emprego que não fosse como fonoaudióloga. Eu falava, não, eu sou fono, eu me formei em fonoaudiologia, eu quero trabalhar como fonoaudióloga. E vocês estão dando risada, né, do Silvio Santos, que eu falei aqui, mas é verdade, gente. Quem dá dinheiro? Silvio Santos, pai e mãe, quando a gente ainda não trabalha, mas o resto tem que trabalhar mesmo. Mas vamos lá, eu não conseguia arrumar emprego e durante os 3 primeiros meses eu me recusava a procurar outro emprego. E... ai, gente, eu fico aqui querendo ver os comentários de vocês. Bom, vamos lá, para eu não desconcentrar. Depois de 3 meses procurando e não encontrando emprego, eu resolvi procurar fora da minha área e aí eu entrei para trabalhar na Wizard, escola de inglês. E isso fazia já 6 meses que eu estava sem emprego na fonoaudiologia e entrei na Wizard. Quando eu entrei na Wizard, 3 meses depois, apareceu uma oportunidade para trabalhar como fono no interior de São Paulo, na cidade de Lins, que ficava a 80 quilômetros de Marília, que era a cidade que eu morava. Então eu fui para Lins, só que era um trabalho temporário, porque eu ia cumprir licença maternidade de uma fonoaudióloga. Mas eu falei, tudo bem, eu vou, porque é uma forma de eu ingressar na minha área e de começar a trabalhar como fono. E realmente foi uma forma de começar a trabalhar como fono totalmente, porque essa fonoaudióloga, ela tinha consultório e ela atendia várias empresas audio-ocupacional ali em Lins e região, nas cidades em volta, Promissão, Guaiçara, todas aquelas cidadezinhas em volta de Lins. Não sei se vocês conhecem, mas enfim. E aí, gente, eu recém-formada, entrei com um monte de paciente e um monte de empresa para atender. De início, eu pensei que eu daria conta de só viajar de Marília para Lins todos os dias, 80 quilômetros, mas não dava. Tinha uma empresa que ela atendia que era em Brejo Alegre. Era realmente um brejo. Era muito longe, era ainda mais 80 quilômetros para frente de Lins. Então eu viajava, eu saía de Marília às vezes 4h30, 4 horas da manhã, para chegar em Brejo Alegre 7h30 da manhã. E às vezes chegava lá, tinha 1, 2 audiometrias para fazer. Eu queria... Nossa, era muito frustrante. Só que assim, eu não recebia por audiometria, eu tinha um salário mensal para fazer todos esses trabalhos para ela, mas mesmo assim, viajava e passei muito perrengue com o carro, pneu furando, meu pneu já furou lá em Brejo Alegre, e aí tinha que arrumar ajuda para poder voltar. Então nessa época foi uma fase muito difícil, eu quase desisti, mas não desisti. E foi bom não ter desistido, fiquei os 7 meses com essa fono, peguei uma boa experiência, porque eu atendia muitos pacientes na clínica para ela, e como eu fazia essas audiometrias, a empresa de Lins, que na época era o Bertin, um frigorífico, resolveu não terceirizar mais o trabalho de fono e contratar uma fonoaudióloga. Então, como eu já estava lá dentro, como eles já me conheciam e conheciam o meu trabalho, eles me chamaram para trabalhar lá. E eu aceitei, muito feliz. Assim que encerrou esse contrato de 7 meses na clínica, eu já estava no frigorífico. O problema é que logo que eu entrei no frigorífico, eu ainda dei o azar de quebrar 3 dedos antes deles me contratarem. E aí eu falei, nossa, eles não vão me contratar. E aí o médico colocou um gesso em mim inteiro aqui.
Eu falei, doutor, você tem que tirar esse gesso, porque eu vou perder meu emprego. Eles ainda não tinham feito contrato comigo. E aí eu fiz uma loucurinha. Fiz o médico tirar meu gesso, coloquei uma talinha só nos dedos, não contei pra eles que eu tinha quebrado. E nesses primeiros meses, assim, esperei eles me contratarem. Eu trabalhava e fazia áudio manual, eu não tinha software ainda. E eu fazia áudio segurando aqui, ó, nos dedinhos, com os dedos quebrados. Tanto que depois de um ano, quando os funcionários voltavam, ele falava, ah, você é a moça da mão machucada. Então, gente, o começo foi muito perrengue. Foi muito perrengue. Eu acho que todo mundo tem que passar por isso pra dar valor no que vem depois, né? Como que eu quebrei os dedos? Andando de jet ski. Eu caí do jet ski, bateu na água e eu quebrei os 3 dedos. E, enfim, aí eu consegui esse emprego no Bertin, fiquei no frigorífico por 4 anos. Só que durante esses 4 anos, 2 anos e meio foi Bertin e o restante virou JBS. A JBS, que vocês devem conhecer, que está muito famosa atualmente. A JBS comprou o grupo Bertin na época e aí teve toda uma transformação na empresa. E nessa transformação, uma das unidades não fizeram parte desse pacote que foi para a JBS, que era uma empresa de equipamento de EPI, equipamento de proteção individual. Eu também conhecia o pessoal de lá e eles me pediram indicação de uma fono para trabalhar lá. Então eu me auto-indiquei. Eu falei assim, não, eu revejo meus horários e eu faço as duas. Então, para resumir, eu entrava no Bertin 6 horas da manhã, saía às 4 horas da tarde, entrava na BSB, que é essa outra empresa, às 4h30 e ficava até às 7 horas da noite. Em alguns dias da semana era o contrário, eu ia primeiro na BSB de manhã e depois ficava no frigorífico, na JBS, frigorífico até a noite. Então a minha rotina era essa, eu trabalhava das 6 da manhã até as 7 da noite, todos os dias. Só que foi um período que eu consegui ganhar um pouco melhor, que eu consegui comprar meu carro, trocar o meu carro, eu já tinha um carro, que eu consegui comprar meu audiômetro e esse audiômetro me possibilitou fazer alguns áudios e alguns trabalhos externos ainda no final de semana, me possibilitou pagar a minha pós, fiz a pós em audiologia. Então nesse período, logo no começo que eu entrei no frigorífico, eu fiz a pós em audiologia em São José do Rio Preto, pelo Cefac. E quando eu saí do frigorífico, voltei para Marília, 4 anos depois, passei num concurso numa cidadezinha que se chama Ocauçu, e é até ela que eu citei aqui quando eu falei sobre trabalhar em serviço público. Quando eu comecei a trabalhar em Ocauçu, eu comecei a receber pacientes de terapia, eu não tinha mais esse trabalho com áudio. Eu sempre tive 2 empregos. Então, quando eu voltei para Marília, eu fazia audiometria também para algumas empresas lá no período da manhã, almoçava correndo e viajava para Ocauçu, que era 40 quilômetros de lá. Em Ocauçu eu trabalhava de meio-dia às 6. Então era correria, mas era um trabalho que eu estava gostando. E Ocauçu foi um desafio para mim, porque eu estava todo esse tempo trabalhando só com a parte de audiologia e não mais com terapia. Terapia eu tinha visto há muito tempo atrás. E Ocauçu foi aparecendo para mim, crianças com problemas de fala, crianças com gagueira, criança e adulto com gagueira. Gagueira, chovia gagueira para mim. E aí eu falei, nossa, eu vou precisar aprender a trabalhar com gagueira. E é isso, como era um serviço público, não tinha essa de, olha, eu só atendo a minha especialidade, porque se eu não atendesse aquela demanda, não ia ter outra fonoaudióloga para atender. Era eu para atender tudo que tinha lá. Então, por mais que fosse alguma alteração que aquele paciente não fosse a minha especialidade, eu tentava ajudar de alguma forma. E aí eu comecei a estudar muito sobre terapia, sobre gagueira, sobre MO e atender esses pacientes. E eu tive muito sucesso nos pacientes que eu atendi com gagueira lá. E foi o que me fez começar a gostar. E aí eu tô falando tudo isso para chegar na pergunta do Fabiano. Sim, eu fiz o mestrado em gagueira, na verdade em fluência, por conta dessa experiência que eu tive em Ocauçu, que eu tive que atender muitas pessoas com gagueira. Então me interessei pelo assunto, fiz muitos cursos, estudei e prestei o mestrado em fluência na Unesp de Marília e entrei no mestrado. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu amei fazer o mestrado, eu aprendi muito na Unesp.
Inclusive, tudo que eu sei sobre gagueira, todos esses procedimentos que eu tava passando pra vocês aqui agora, como eu faço, né, o que eu faço, eu aprendi lá com a professora Cristiane Canhete, que é renome dentro da gagueira, dentro da fluência. Eu sou muito grata a ela, gosto muito dela. Enfim, gente, eu aprendi muito com a Cris. Eu tenho um carinho, assim, não tem nem como dizer o carinho que eu tenho por ela. E nesse período de 2 anos no mestrado, eu ainda estava em Ocal Sul quando eu entrei, só que deu 6 meses do mestrado, eu tive que fazer uma escolha, porque eu não estava dando conta de trabalhar numa cidade vizinha e cumprir as obrigações do mestrado. No mestrado a gente tem que dar aula, a gente tem que assistir aula, a gente tem que acompanhar as alunas da graduação na supervisão, a gente tem que escrever artigo, publicar. Então, assim, era uma demanda muito grande de atividades e eu não estava conseguindo conciliar. E lá em Ocal Sul eles não me liberavam para pelo menos assistir às aulas do mestrado. Então, eu pensei assim... a Carolina tá perguntando se eu trabalho só com terapia de gagueira. Não, eu trabalho atualmente com terapia de fala, em todas as alterações de fala, de linguagem. Eu atendo crianças com um atraso de linguagem. Eu atendo uma clínica geral atualmente, vamos dizer assim. Mas eu não pego tudo, eu pego aqueles casos que eu me sinto apta a atender. Até vou falar sobre isso também, tá? Que muitas vezes, por exemplo, vocês me mandam pergunta de disfagia. E, gente, disfagia, eu posso até um dia gravar um vídeo, falar algo muito básico, mas é uma área que eu não domino. Então, quando eu não domino, eu prefiro não falar, ok? Então, voltando, tava em Ocal Sul, mestrado, ok. Chegou numa parte do mestrado que eu tinha que fazer uma escolha, só que tinha um viés. Eu tava morando com os meus pais na época, e eu tinha as minhas contas para pagar, e a minha bolsa do mestrado não saía, eu tava tentando a bolsa. Aí eu falei, como que eu peço demissão do meu emprego e fico no mestrado sem bolsa, sem nada, e aí? Eu não tinha condição de voltar a pedir pros meus pais me sustentarem na época e tal. Então eu fiquei, poxa, vou ter que desistir do mestrado. E na época, meu atual marido, que na época era meu noivo, me ajudou. Ele chegou pra mim e falou assim, olha, sai do seu emprego, eu te ajudo nesse período que você tiver no mestrado sem bolsa, até sua bolsa sair. Então eu contei com essa ajuda, eu acho interessante falar aqui, porque foi muito parceiro da parte dele mesmo, e aí eu fiz isso. Eu pedi demissão do meu emprego, que era concursada lá em Ocal Sul, e me dediquei integralmente ao mestrado. Até a Cris, minha orientadora na época, falou assim, não acredito que você fez isso. Eu falei, eu fiz, porque eu queria terminar, não queria abandonar na metade. E graças a Deus eu terminei, depois a minha bolsa acabou saindo, depois de um tempo, e foi ótimo. Não me arrependo nem um pouco, teria feito tudo de novo. Tenho muita vontade de dar aula, e o mestrado eu acho que me traz essa possibilidade, quem sabe, né? Deixa eu ver, Carolina, me identifiquei com a sua história. Temos que estudar bastante. É isso mesmo, a gente sempre tem que estudar bastante, principalmente quando é serviço público, porque ou você pelo menos tenta atender um caso, mesmo que não seja da sua área, ou aquele paciente vai ficar abandonado. Então, entre uma coisa e outra, é melhor a gente se esforçar e fazer atender da melhor maneira possível. Mas aí, finalizando o mestrado, um pouco antes de terminar o mestrado, eu me mudei aqui para Belo Horizonte, porque eu casei e o meu marido trabalhava numa cidade aqui perto. A gente resolveu montar a base em BH e vim pra cá. Então, aqui no comecinho, como eu ainda estava terminando o mestrado, eu nem procurei emprego, nem nada, eu fiquei por conta do mestrado mesmo. E depois que eu terminei o mestrado, eu aluguei essa sala, um consultório, e comecei a atender. Só que aqui em BH eu não conhecia ninguém, nenhum profissional, ninguém da minha família. A gente veio pra cá puramente pelo emprego do meu marido. Então é um recomeço, eu tive que começar tudo do zero. E foi aí que me veio a ideia de montar um canal. Por quê? Porque eu tenho vamos dizer, um problema, não é um problema, eu tenho uma questão pessoal que interfere um pouco na minha questão profissional. Meu marido é engenheiro e ele trabalha com projetos, e quando acaba o projeto, a gente tem que mudar de cidade. Então, se você for pensar, vamos supor que eu me estabeleço aqui em BH,
e aí daqui a pouco ele arruma um emprego no outro lado do país e a gente tem que ir, lá vou eu começar tudo do zero. Então a internet foi uma forma que eu consegui reunir várias coisas que eu gosto. Primeiro, que é dar aula, porque querendo ou não, os vídeos que eu faço, eu explico alguma coisa, eu estudo para poder fazer os vídeos, é uma forma também de eu me manter atualizada sobre assuntos diversos da fonoaudiologia. Então eu estudo para poder fazer, é uma forma de eu estudar, é uma forma de eu ministrar as aulas que eu gosto, é uma coisa que eu gosto de fazer, e é uma forma de divulgar o meu trabalho, para que as pessoas me conheçam, para que as pessoas saibam que eu existo. E aí, se um dia eu precisar mudar daqui de BH, provavelmente não pretendo que isso aconteça tão já, eu gosto muito daqui, a gente tá muito bem aqui, mas se algum dia a gente precisar mudar, ou eu precisar voltar, eu já tenho pelo menos essa base, as pessoas já me conhecem, eu posso divulgar esse trabalho, e eu faço isso com muito carinho. O início dessa questão do Dicas da Fono, eu pensei em atrair pacientes, falei assim, bom, as pessoas vão ver meu vídeo e vão chegar até mim. Só que eu acabei atraindo o quê? Estudantes de fonoaudiologia e fonoaudiólogos, e pessoas que pensam em fazer fonoaudiologia. E unindo a essa minha vontade de dar aula, o que eu tenho em mente? Desenvolver alguns cursos. Então eu já comecei a fazer algumas supervisões online, em associação ao meu trabalho na clínica, que eu gosto muito também. E também estou desenvolvendo um curso, não vou falar ainda qual o assunto do curso para vocês, mas estou desenvolvendo um curso para disponibilizar online, um curso para poder interagir com quem fizer, poder dar nota, poder responder as dúvidas, muito legal, mas ainda está em projeto, não é nada de imediato, mas vai dar certo. E já tenho várias ideias de curso que eu posso lançar por meio disso. Então, eu tô muito feliz hoje de ver que um ano depois tem 5.000 pessoas inscritas no meu canal, tem quase 14.000 pessoas que me seguem aqui no Facebook, que compartilham os assuntos da fonoaudiologia, que me motivam a continuar. Essa questão também do canal foi engraçado, porque assim, logo que eu pensei em fazer, eu falei, eu vou procurar uma produtora, alguém para fazer meus vídeos, imaginando que isso não fosse tão caro, mas quando eu fui buscar, era caro, era muito caro. Eu falei assim, bom, eu não vou ter um retorno de imediato nisso, então vou aprender a fazer. E eu aprendi, e aí a gente investiu. Comprei a câmera, comprei iluminação, comprei o fundo verde para poder fazer aquelas mudanças de fundo que vocês veem. Comprei o programa de edição, não tinha ideia de como mexia naquele programa de edição, aprendi tudo no YouTube, a gente só não aprende o que a gente não quer hoje. Aprendi a mexer nesse programa de edição no YouTube e comecei a fazer. Se vocês repararem dos primeiros vídeos pra cá, eu acredito que teve muita melhora, porque eu tô aprendendo ainda, cada dia eu aprendo um pouquinho mais de como editar, de como melhorar a iluminação, essas questões assim. Então eu venho trabalhando para trazer um conteúdo cada vez melhor. E deixa eu ver aqui as mensagens. Ouvi direito? Curso? Tô dentro. Eu não consegui ver quem que escreveu, gente. Depois eu vou responder cada um de vocês que deixaram mensagem pra mim, viu? Vem pra Manaus. Gente, quem quiser me contratar pra fazer curso, eu vou pra onde vocês quiserem me levar. Claro que não é todos os assuntos. Inclusive lá no site da Dicas da Fono, eu vou deixar nos comentários também, tem todas as matérias que eu ofereço supervisão. E até antes de finalizar aqui essa live, vou entrar rapidinho nesse assunto que eu tinha comentado sobre as especialidades. Eu recebo aqui na página, no YouTube, muitas perguntas, muita gente pedindo para eu gravar determinados assuntos. E como eu falei, a gente não pode ser especialista em tudo. Eu adoro audiologia, mas eu tenho uma experiência maior com a audioclínica, com a áudio ocupacional, com a questão de programa de conservação auditiva. Não tenho tanta experiência, por exemplo, com Bera, com otoneuro. Então, eu posso abordar esses assuntos aqui? Sim, eu posso estudar e abordar, mas dificilmente eu vou fazer um curso sobre isso, ou eu vou me dispor a atender algum caso sobre isso, principalmente disfagia. Disfagia é uma área que eu
que eu não atendo, não domino. Eu prefiro encaminhar para um profissional que tem aquela especialização naquela área do que querer atender tudo. Eu nunca fui a favor disso. Então, aqui no canal, às vezes, alguns assuntos que me pedem demoram um pouquinho mais para sair, porque eu tenho esse pensamento. A gente tem que falar sobre aquilo que a gente tem segurança para falar. Eu tô aqui... Poliane, foi você que falou do curso? Eu sempre vejo que você curte e compartilha os posts, viu? Eu fico de olho em todo mundo que curte e compartilha sempre. Eu sempre vejo você. Obrigada, viu? Pelo carinho. Então eu sempre pensei dessa maneira, sabe? A gente tem que se propor a fazer aquilo que a gente sabe. Eu tô aqui fazendo uma live sobre gagueira e eu até limitei a 2 assuntos, porque eu tenho estudado muito sobre falar em público, sobre oratória e estudei bastante, continuo estudando sobre gagueira. Então, adianta eu querer vir aqui fazer uma live sobre disfagia? Não, a gente tem que falar, a gente tem que atender os pacientes que a gente tem competência para isso. Então, gente, quem quiser saber um pouco mais sobre todo aquele processo da terapia fonoaudiológica da gagueira, outra coisa que eu vou deixar muito clara aqui, eu não expliquei procedimento, eu não falei como você faz a avaliação exatamente, eu não falei nada específico de terapia. A única coisa específica de terapia que eu falei foi a parte da respiração, da máquina da fala, do processo de fala, mas nada muito específico para você fazer com o paciente. Por quê? Porque existe uma restrição do conselho com relação a isso. E também porque seria irresponsável da minha parte divulgar técnicas aqui. O dia que eu postei o vídeo sobre terapia fonoaudiológica na internet, eu tenho certeza que muita gente viu o título, não assistiu o vídeo e colocou a carinha de brava pra mim, porque deve ter imaginado que eu tava passando exercícios pela internet. Os vídeos que eu faço e agora as lives que eu pretendo fazer mais, não tem exercício, não tem prática fonoaudiológica, são orientações. Por isso até o nome desse vídeo são etapas do atendimento fonoaudiológico. Então eu mostrei para vocês quais as etapas que eu sigo. Mas até porque eu tenho pessoas leigas que me seguem aqui e eu não posso passar essas práticas assim, divulgar na internet de maneira irresponsável. Mas caso vocês queiram estudar e se aprofundar sobre isso, começar a atender casos de gagueira, se vocês não atendem, eu faço essa supervisão por Skype e quando se trata de fonoaudiólogo para fonoaudiólogo, eu posso fazer isso, é permitido. Eu não posso atender paciente pelo Skype, mas eu posso fazer curso, eu posso fazer supervisão, não tem problema nenhum. Então é só entrar em contato comigo lá pelo e-mail, dicasdafono@gmail.com e a gente combina direitinho. Tô deixando isso claro, porque senão a gente acaba tendo problema com isso. Ai, ela tava lá fazendo uma live sobre terapia de gagueira, ensinou todo mundo como se curar em casa. E não, eu não tô fazendo isso, ok? Ai, gente, então eu acho que eu vou encerrar aqui essa live. Eu já falei pra caramba com vocês. Eu quero agradecer mais uma vez todos vocês que sempre curtem, que me seguem, que compartilham as coisas que eu publico no canal. Também quero avisar que eu tô fechando algumas parcerias, então nessas parcerias, quem assistir os meus vídeos vai ter desconto em material de terapia, logo logo vocês vão saber mais detalhes sobre isso. Tô com essa ideia dos cursos, tem essa questão do Skype, então assim, gente, muito obrigada a todos vocês que me motivam a continuar desenvolvendo esse trabalho. Adorei falar um pouco aqui com vocês. A Carolina tá dizendo parabéns pela ideia do canal, obrigada, Carol. Casimiro, obrigada, falou que vai querer um curso meu. Gente, muito obrigada mesmo. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Falei pra caramba, por isso que eu gosto de editar meus vídeos, porque se eu não editasse meus vídeos eles iam ter meia hora, porque eu falo mesmo, acho que é mal de fono. E eu desejo que vocês todos tenham uma boa noite, uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana e aproveitem bastante, tá bom? Um beijo pra todo mundo e continuem seguindo todas as redes sociais, tá bom? Até mais!